Oi galera, vamos então fazer uma revisãozinha para nossa atividade avaliativa de história de hoje, né? A gente sabe que é a última atividade avaliativa de vocês do ano, a última aula de vocês do ano, mas a prof queria dar uma relembrada em algumas coisas com vocês sobre a nossa aula de história. O que a gente falou sobre nesse bimestre sobre as nossas aulas de história? O patrimônio cultural. A gente sabe que um patrimônio cultural é aquilo que traz memória, que traz cultura, que traz a história de algo, que traz a história de alguma etnia, de algum lugar, que conta alguma coisa. E a gente sabe que existem dois tipos de patrimônio cultural: o material e o imaterial. O material é aquele que a gente pode tocar, e o imaterial é aquele que a gente não consegue tocar, mas sabe que ele existe, que pode ser o nosso conhecimento, que pode ser uma cultura do tipo de eu faço essa, que pode ser uma dança, que pode ser uma história, que pode ser uma lenda. Tudo aquilo que traz história é um patrimônio cultural. Mas existe aqueles patrimônios que são reconhecidos como patrimônios culturais da nossa humanidade. E quem faz esse reconhecimento, quem decide o que é e o que não é, né, quem reconhece isso é a Unesco. Então, para que ele seja considerado um patrimônio da humanidade, ele precisa ser reconhecido pela Unesco, que ele traz uma história, que ele conta alguma história. Mas tudo aquilo que a gente tem, a gente sabe que é um patrimônio cultural. Pode ser que ele não seja reconhecido como um patrimônio cultural da humanidade, nacional, brasileiro, mas a gente sabe que ele traz história, ele traz cultura, ele conta alguma coisa sobre algo. Então a gente sabe que é um patrimônio cultural. Mas para ele ser estabelecido um patrimônio cultural da humanidade, então ele precisa ser reconhecido pela Unicef. E falando sobre os patrimônios, a gente falou sobre vários. A gente falou sobre patrimônios culturais que já são reconhecidos pela Unicef, que são mundiais, né, da humanidade, que é a Muralha da China. A gente sabe também, a gente viu e conversou também as pirâmides do Egito, que também são considerados patrimônios culturais da humanidade. A gente viu que aquele santuário de Bom Jesus, onde Aleijadinho construiu aqueles 12 profetas na porta, também já foi reconhecido como um patrimônio cultural da humanidade. A gente viu que a cidade de Paraty, que foi uma das primeiras cidades colonizadas aqui do nosso Brasil, também foi considerado um patrimônio da humanidade. A gente viu também os patrimônios imateriais, que são aqueles que não dá para tocar, como o fandango, que ele é um patrimônio cultural da cultura da região aqui de São Paulo e do Paraná, do Brasil. A gente viu sobre também a cultura do fazer a pizza, a cultura do pizzaiolo lá na Itália, que também traz uma cultura de famílias de geração em geração, que também foi reconhecida como um patrimônio cultural. A música está muito presente nisso, né? As lendas também, a gente tem muita lenda, muita música, que também são consideradas constituições e patrimônios culturais imateriais. A gente viu que a gente também tem patrimônios culturais naturais, que são da nossa natureza. E nas últimas duas aulas de história foi isso que a gente viu. A gente falou que tem os patrimônios culturais naturais de fora do Brasil e também do Brasil. Fora do Brasil, a gente viu na Austrália aquelas corais lindos, aquelas florestas que a gente nunca tinha visto, com aquelas árvores típicas bem diferentes, né? Mas que as fotos estão aí para vocês ver, mas que também são patrimônios culturais e que também precisam ser preservados. E os patrimônios culturais naturais brasileiros estão, a maioria deles, na nossa floresta amazônica, que é tão rica de seres vivos, tão rica de água e que traz sim também muita cultura brasileira. Nós vimos aquelas árvores seringueiras que a gente usa para fazer o látex, para fazer a borracha. A gente viu o rio Amazonas, a gente viu as espécies de animais que tem lá, que também precisam ser preservadas. Então a gente já ficou há bastante tempo, desde o bimestre passado, falando sobre esses patrimônios culturais. Então espero que vocês tenham compreendido a importância deles para a nossa história, tenham compreendido o que realmente é um patrimônio cultural e que nós temos essas variações de patrimônio cultural. Ele pode ser imaterial, que ele pode ser material, que ele pode ser natural, que ele pode ser reconhecido como um patrimônio cultural nacional ou da humanidade. Então, uma boa atividade para vocês.
fiquem tranquilos, mantenham a calma, se concentrem que vai dar tudo certo. Um beijão pra vocês e bom final de semana!